Quando a gente entende a vida na maturidade que nos é exigida, que já passou da hora de ser criança, hein? Quando a gente entende quem é Deus e o que Ele espera de nós, e quando a gente entende a nós mesmos, nas experiências que a gente já fez até hoje, de sucesso, de fracasso, de alegria e de tristeza, a gente melhora o que pede. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Com isso aí, o resto é resto. É um pedido muito santo, é uma compreensão muito bonita da vida, de si mesmo, da alma humana. O que me basta? Só Deus basta. Só Deus completa essa medida que sou eu. E aí na nossa caminhada espiritual nós vamos conhecendo as pessoas, vamos conhecendo a nós mesmos. A gente vai vendo que tem gente mais profunda e a gente vai vendo que tem gente mais rasa. Às vezes a gente espera do outro uma profundidade que ele não tem e nunca vai ter. Tem gente, meus irmãos, que se fosse um recipiente, ele é um copinho daqueles de plástico de café. Entende isso? Com pouquinha coisa já bastou, já está bom, ele é raso. Tem gente que é uma caixa d'água. E às vezes a gente ama algumas pessoas, mas a gente precisa entender, eu amo, mas ele é raso. Eu amo, mas ele com 2 rodelinhas de tomate, uma folha de alface e um peitinho de frango já está de barriguinha cheia. Percebe isso? Não precisa mais, ele não precisa do banquete que eu preciso. Então, é Jesus, é Deus quem nos basta, que sacia a alma humana. Mas a gente vai fazendo essa experiência uns com os outros, na comunidade, na família. Tem gente que é raso, ou se você quiser, profundo como um prato. 2 dedinhos. Tem gente que já é mais dilatado, já é mais profundo, é mais nobre. Isso é um mistério de Deus. Existem almas mais profundas, existem pessoas mais sedentas de Deus. Agora, ao mesmo tempo que você precisa ficar em paz com a raseidade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, ou do seu pai, do seu amigo, também tem uma verdade aqui que é um impulso da graça de Deus. Se você se sente raso e deseja ser mais profundo, Jesus disse hoje: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará. Se pedirdes algo a Ele em meu nome, eu o realizarei, porque quem crê em mim fará as obras que eu faço. Qual obra Jesus fez para que a gente possa fazer? Já vamos abrir aqui um parênteses então. Fazer as obras que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou pessoas, Jesus exorcizou demônios, Jesus fez muita caridade, Jesus ensinou pessoas, Jesus perdoou o inimigo e Jesus deu a vida na cruz. Nós podemos fazer o que Jesus fez, todas as coisas que Jesus fez. Às vezes a gente escuta esse versículo, a gente fica pensando assim: é nada, não é bem assim. Imagina que eu vou curar o câncer de alguém, uma doença. Imagina, quem sou eu? Acontece, meus irmãos, que as obras que Jesus fez não foi só os seus milagres. Perdoar Judas é talvez a maior das obras. Perdoar o traidor é mais difícil que andar em cima da água. Pergunta para Pedro, que tinha andado sobre a água, que depois foi perguntar para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sério mesmo, que até 7 vezes? Não, prefiro andar na água. O perdão talvez é a maior das obras. Dar a vida na cruz, morrer por Jesus, ficar sem nada por causa de Jesus é a maior das obras. E essas obras não são possíveis, mas para isso é preciso deixar de ser raso. Para isso é preciso entrar na compreensão de Filipe. Por que os mártires são mártires? Porque são bobos? São masoquistas? É gostoso sentir dor no corpo? Não, porque eles têm uma profundidade na fé que entende o que é que basta. Então quando a gente vê a história desses homens se desprendendo de tudo, perdendo tudo e indo cada vez mais velozes, convictos, alegres e despertos na direção de Jesus, por que é que eles são assim? Porque eles têm uma profundidade de entendimento a respeito de quem é Deus, o que é a vida, o que basta. Porque eles têm uma sede de Cristo que é profunda, é imensa. E à medida em que a gente vê isso, então, eu não posso produzir isso em você, eu não posso te obrigar a isso. Mas eu vou percebendo em mim um estímulo a isso. Você começa a ficar incomodado de ser raso. Você começa a incomodar de ser frio. Você começa a se incomodar de ser tacanho, de ser mesquinho. Entende isso? E aí você quer corresponder a isso então.
Existem pessoas rasas, existem pessoas profundas. Você não tem como impor profundidade para um raso. Mas talvez o Espírito Santo esteja incomodando a tua raseidade. Esse teu jeito raso, 2 dedinhos já me encheu, tá bom? E aí você começa a desejar uma profundidade que de início nem é sua, nem te veio por natureza, mas que Deus concede se nós pedirmos isso em oração a Deus, uma sede maior por Ele. Porque, meus irmãos, quando Jesus vai se, digamos assim, avolumando na nossa cabeça, no nosso coração, quando Jesus vai nos tomando, isso vai aumentando em nós vamos nos aprofundando e nós vamos desejando mais. O Salmo diz assim: como um abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas. Entende isso? Nós vamos sendo atraídos por esse abismo que é a santidade, a misericórdia, o insondável de Deus. Isso vai nos levando, isso vai nos conduzindo mesmo. E à medida em que a gente aumenta a profundidade da alma, e ela vai sendo preenchida por Jesus, te garanto, a vida fica mais possível, a vida fica mais agradável. Acontece 2 coisas maravilhosas. Você se desprende totalmente da vida. Você entra quase que não está ruim, mas está bom. Glória a Deus. Choveu, glória a Deus. Fez sol, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que você se desprende dela, você se torna a maior bênção para a sua própria vida.